Muito boa tarde, noite, estado do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. A temperatura está bem amena. Anteontem nós abrimos o programa aqui com 32 graus, ontem com 28 e hoje com 23 graus centígrados aqui em Porto Alegre. Umidade relativa do ar ainda muito alta, 78%. Estamos começando o programa Atividade desta sexta-feira, portanto, aqui da RDC TV, para mais de 511 mil pontos de net espalhados por todo o Rio Grande do Sul. E nesta sexta-feira, claro, muitos assuntos ainda reverberando aí o que está acontecendo em Brasília, com a posse de Bolsonaro, os ministros, as primeiras medidas, as impressões, as expectativas, o que está acontecendo no mercado, tudo isso, né, vai desfilar aqui agora com nossos convidados desta noite. Ayrton Bernardoni, seja bem-vindo, Ayrton Bernardoni, nesta sexta-feira. Boa noite, um prazer estar aqui novamente. E vamos tocando o baile, né? O baile continua. O baile continua. Com a música, com tudo. Enquanto Então, tá a música certo. não parar, nós Seguimos bailando. Doutor Ayrton Domingos Que eu danço Bernardoni. um tango em cima de um tijolo. Esse sabe tudo, até advogado, jornalista, sociólogo, economista. Eu Esse é o tenho nosso eu homem. tenho cultura geral. Isso aí. Vilmar Govinato, prazer em tê-lo aqui, Vilmar. Bacana a gente Quer aturar o Bernardoni aqui, né? A gente começar com a alegria do Bernardoni, o erudito Bernardoni. Prazer em tê-lo aqui, Vilmar. Uma alegria muito grande estar aqui com os convidados, aqui o Silvio Lopes, o Bernardoni e o Candiota, e com os telespectadores da RDC TV. Cláudio Candiota, mais uma vez, tenho a honra de estar junto comigo no a programa. honra é minha, especialmente porque agora vão ser aula do Bernardoni sobre direito, sobre Constituição, sobre tudo. Então eu vou aproveitar para aprender aqui na próxima hora, né, com o homem que sabe tudo. Eu digo assim, ó, esse programa aqui é espetacular. Tu vê aqui, toma suco Petri. Eu te dei uma dica De graça. jurídica, É. não te cobrei nada, entendeu? Vai te cobrar. E tu sabe que é verdadeiro. O cara vem aqui num programa que é um dos mais vistos em todo o Rio Grande do Sul. Respeitados. Né? Toma suco Petri, o melhor suco do mundo, de graça. E ainda aprende com o Ayrton Domingos Bernardoni. O que eu quero mais? O que vocês querem mais? Nada, só faltou o tijolo pro tango. Agora não, mas ele vai dançar, isso aí não vou fazer. Semana que vem o nosso chefe aí, o âncora-chefe, o nosso diretor, o Zé Silva, estar aqui, vai fazer ele dançar, vai ter que dançar no tijolo. tijolo, aqui atrás. Não é na laje, é no E tijolo. que cor vai usar, rosa ou azul? Ah, é uma boa pergunta. Aí é que está o grande problema. Bom, o programa Atividade tem a característica e a tradição de começar sempre falando um pouquinho, rapidamente, sobre o esporte. Hoje, a dupla Grenal já está trabalhando aí, né? A apresentação foi ontem, tanto de Grêmio quanto de Internacional. Mas hoje, é uma notícia para nós, gremistas, que preocupa um pouco. O Renato Portaluppi vai se operar, tem um problema de arritmia, né? Taquicardia. E eu, assim, de certa maneira, se explica por que o Renato tem isso. É que o Grêmio é um time de múltiplos campeonatos, está sempre decidindo para cá, decidindo para lá, indo para a final daqui, final dali. E isso realmente traz uma pressão sobre o treinador. Não é como outros times que, né, não disputam nada. O cara está tranquilo lá, ganhando um saláriozinho de 300 mil, mas tranquilo. O Renato ganha 1 milhão, que é o salário justo para ele, e vai se operar lá no Hospital Moinhos de Vento. Desejamos Renato Portaluppi que seja uma cirurgia de sucesso, com certeza, porque hoje temos uma tecnologia médica, científica, muito interessante na área radiológica, na área de operação, enfim, e certamente pela capacidade e a tecnologia oferecida pelo Hospital Moinhos de Vento com os seus médicos de alta competência, não vai ter problema. Ayrton Bernardoni, lamentável, né? O Renato vai se operar, o que tu acha? Tu faltou com a verdade em um determinado ponto. Como eu falo, tem com verdade? O senhor não disse que deveria ter dito que o Renato tem esse problema há mais de 4 anos. Mais de 4 anos ele... Muito antes de vir para o Grêmio. Ele já tinha esse problema. Mas o fato de vir para o Grêmio, a expectativa de vir para o Grêmio era isso. Pelo próprio médico, entendeu? Por isso, e agora resolveu. Eu sei por que ele quis fazer agora nesse mês. Ele é cardiologista também. Pois não, doutor. Não, vou te dizer por quê. Porque ele estava com 30 dias de férias jogando futebol. E aí, se ele vai se operar, ele perde aqueles dias. Então, ele ficou lá jogando futebol durante 30 dias. Aí, quando veio agora na representação ontem, entendeu? Aí resolveu operar. Então, tudo bem, tomara que corra tudo bem com ele. Espero que ele se restabeleça. A minha bronca com ele é de outro tipo, não é de saúde. É que ele ganha muito, né? Esse é o problema. Não, eu acho que ele trouxa é de quem está pagando muito para ele. Pagar 1 milhão por mês, o cara... Olha aqui, ó.
O que diz o torcedor do Grêmio? Aquele que vai lá tomar sol, chuva, para assistir o jogo? Eu. Não, mas tu não ganha salário mínimo. Tu ganha muito mais. Mas tem a maioria do torcedor ganha pouco mais que salário mínimo, entendeu? Aí o cara ganha 1 milhão por mês. Psicólogo, Bernardo. E olha aqui, Também. mas é brincadeira isso. Aliás, isso não existe. Bernardoni, vou te contar uma coisa. Tu sabe que no Brasil e no mundo inteiro há uma campanha, quer dizer, fomentada por essa ideologia toda aí que nós vimos, qual é, que a mulher e o homem devem receber a mesma coisa, que o homem deve receber a mesma coisa, o mesmo cargo, a mesma função. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem que acontecer uma coisa, aqui em Porto Alegre. 2 times de primeira linha de futebol mundial não podem ter disparidades de pagamento no salário dos treinadores. O Inter não pode estar pagando salário de escravo para o seu treinador de 300 mil e o Grêmio pagando 1 milhão para o Renato. O telespectador é bem inteligente. Ele sempre entra na conversa, quando o cara está dando a opinião dele, ele tem que entrar em cima com a opinião dele sobre o mesmo assunto. Só que esse papo é furado. Nós pagamos 300 mil para o nosso torcedor, porque é o teto que foi estabelecido. Entendeu? Esse é o teto que o Internacional paga. Agora, como o Grêmio é rico, entendeu? Agora eu vi a entrevista aí sobre finanças. O Internacional parece que deve 340 milhões, não sei o quê. O Grêmio deve mais de 400. Um time rico pode dever. Deve mais de 400 milhões. E ainda quer comprar a arena. Isso é um papo furado. O Romildo vem com esse papo furado, que vai, antes de largar, vai comprar a arena. Não vai comprar. Mas o Romildo Bolzan já disse que dinheiro não é tudo. O Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, já disse que dinheiro não é tudo. Ele disse assim, olha, na opinião dele, vamos se empenhar mais aí, turma, né? Não é tudo. Ele só paga 1 milhão para o teu treinador. E aí o jogador, que é o que dá o resultado, ganha 100, 200, 300. Bom, vamos ver alguma coisa agora sobre futebol, né? Vimos aí agora sobre a advocacia, Não, sobre só medicina, então. Psicologia. psicologia. Sobres rescindiu o contrato dele com o Cruzeiro hoje, já está acertado com o Internacional, mais um reforço que vai chegar por aí, entendeu? Quer dizer, para o grupo vai aumentando o poderio do grupo, graças a Deus que está indo de vento em pouco. Daqui a pouco vem mais gente. Enquanto o time dos ricos está pagando 1 milhão para o Renato, o time dos pobres, conforme o Bernardoni, vai recriar a Coreia no Beira-Rio. Acho uma boa ideia do Internacional. Eu me lembro da Coreia, que antigamente, né, Bernardoni, desde o Beira-Rio... 3 pila. Desde o Beira-Rio, o Inter criou aquela Coreia, que era um grande sucesso. E realmente, como os ingressos são muito caros, parabéns à direção do Internacional a recriar a Coreia, porque a Coreia é um ambiente de confraternização do torcedor do Internacional, aquele que não tem tantos recursos para sustentar o clube do seu coração, quando os ingressos são muito caros. Então, parabéns. Por que chama Coreia ainda? Pois é, não sei por que Coreia. Porque a Coreia do Sul, por exemplo, é um espetáculo. Eu acho que Não, mas isso aí é antigo, né? Tempo que realmente os países asiáticos, coitados lá, eram paupérrimos. Então era a Coreia do Norte. Coreia do Norte. Mas a Coreia também, as Coreias antes das guerras das não, Coreias. claro, as Coreias... Mas a Só Coreia... ia pobre dele na Coreia. Era de pé. Não Era de pé, pois é, não tinha Era assento. de pé toda a volta. Vai ser de pé também. Ele ficava assistindo, pagava 3 pila. Tinha o Quanto é que fosso... o Grêmio, quanto é que custa a entrada lá na arena? Lá era milhões. Né? Lá aqui, ó, o cara gasta mais de 100 pila cada jogo. Isso não existe. Nós somos ricos, cara, nós pagamos Não sei quanto tempo vai durar isso. Agora, o Grêmio tem a parte daquela torcida lá, ele coloca aqueles... Lembra aquela torcida... Como é que chamava aquela torcida do Grêmio que ia para lá? Torcida da Avalanche? Da Avalanche, então naquele ambiente ali, o Grêmio foi obrigado a colocar umas barreiras para que não houvesse avalanche, né? Porque o cara lá de baixo não gostava, Alguma luz já se quebrou ali. Então, como é que é? Não é isso aí, só tem colorado aqui. Não, essa aí é anterior. Só tem colorado aqui no estúdio, Tu sabe, aqui, ó, foi bom o câmera ter falado isso aí, sabe por quê? Eu vou te dar uma dica. A Coliguei se criou assim, ó. Vai dar processo Começou com meia dúzia. Processo. Meia dúzia de vestido, né? Sambando lá no Estádio Olímpico. Foi passando o tempo, eles terminaram porque estava tomando conta de toda a geral. Cada jogo aumentava um monte de gay lá. E aí, então, olha aqui, ó. Então,
Alaguei ia tomar conta de todo o estádio. Bom, vou falar sério agora. Quem não Porque pode tem- assistir eu jogo? Não, alaguei, vai aí dar eu vou te processo isso aí. contar. Já tem 2 processos aí, hein? Um do Grêmio e outro da Que pessoa tem meia. nego saindo do armário aí, eu vou te contar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre futebol seriamente com o Vilmar Govinatsky, que o Internacional está fazendo isso aí, mas o Inter tem reforços aí também, né, Vilmar? Teve reforço. Não, o Inter, inclusive, agora, acho que em abril volta com o Guerreiro, não é? O É, em Guerreiro 24 de passa abril, por aí, passa o tempo é, da punição dele. punição dele, aí então volta o Guerreiro a jogar. Mas os reforços do Inter, pelo que eu estou sabendo, fica com o Sobis, por encanto, O né? Neilton, aquele que chegou também. Não, mas o Paredes... É, o Paredes. O Paredes. Neilson E o Muralha? Tá, a Muralha não, Muralha não. O Muralha não. Não. Esses três poderão ser até titulares. Mas o Muralha não De vende. repente- Eu tenho fonte A segura Muralha nós damos de graça para você. que o Muralha vai vir para ficar com o Paredes. Para não Mas o fazer Grêmio, gol. tá de trazendo, graça o Grêmio pra já você. trouxe o Júlio César, né? E vai estar chegando o Montoya, que eu não sei de onde é que é, mas vem aí pro Grêmio também, acertou agora. É, Bom, então. Cláudio Candiota, não vou falar sobre Bom, futebol, futebol qual é não a tua sei nada, impressão? né? Eu torço para que todos sejam felizes. Muito bom. Ele Inclusive o Bernardoni. É o maior encebador que eu já vi sobre Inclusive futebol, o Bernardo. se chama Candiota. Ele é metido a dizer que não entende nada de futebol, hoje- mas dá o pitaco dele quando o Grêmio está ganhando lá, aqui, acontece ali, aí ele Bom, sabe tudo. já tocou em mim, tocou ali no Cláudio, agora falta só a tua. Eu fico- Não, eu tô imune ainda. aqui, viu? Mas eu fico mais feliz quando o Grêmio ganha, mas eu não desejo a infelicidade dos outros. Não, eu desejo, por exemplo, o Internacional que seja vice-campeão gaúcho, vice-campeão da Libertadores, o Grêmio campeão. Nós também desejamos vocês a mesma desejo coisa. isso. Eles desejaram tanto. Desejamos em dobro. Eles tudo desejaram isso- tudo tanto isso o pra Bernardoni que nós ficamos em terceiro no Brasileirão ano passado. Pessoal, né? aqui, ó, vamos torcer, sinceramente, que eu já falei isso aqui ontem, vamos torcer que daqui a pouco, aqui, ó, o Boca Juniors e o River Plate decidiram a Libertadores da América. Por que nós não podemos, Grêmio Internacional, esse ano, decidir uma Libertadores da América? Será um orgulho para o Rio Grande do Sul e para as duas torcidas. Pô, E pelo amor de certamente Deus. não será aquele vexame que Ah, foi com certeza, que aqui nós brigamos, mas brigamos mais ou menos, nós não nos quebraram pegamos muito, né? o ônibus, Nós brigamos assim, meio tipo gauchesco, assim, né? Tinha meio da palavrão para cá e para lá, e tá, mas não nos pegamos muito. Então, tomara que realmente vamos torcer que isto aconteça. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100, gente profissional de qualidade que vai cuidar do seu negócio. Então, não entregue a administração do seu condomínio, por exemplo, para amadores. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre renovando e inovando e, além disso, desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem, claro, a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Algair Engenharia, pois a Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil. Não é apenas aqui no Rio Grande do Sul, a Algair Engenharia está em São Paulo, está em outros estados também, e este ano tem projetos grandes de ampliar ainda mais a sua atuação no mercado brasileiro. Há mais de 30 anos, ela lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar aqui em Porto Alegre. Estive lá visitando, junto com o Dr. Oscar Algair, que é o presidente, diretor da Algair Engenharia. Realmente é um empreendimento extraordinário. Visite você também lá, agora janeiro, fevereiro, tem menos movimento de trânsito e tal. Faça uma visita lá com a sua família e conheça esta obra maravilhosa da Algair Engenharia. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado ali perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender. Venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar. Algair Engenharia. Aliás, com o novo governo aí nós estamos vendo que a economia pode dar uma decolada. Os indicadores estão aí apontando que a economia brasileira vai entrar num ciclo ascendente. Mais poupança, mais investimento, não só os investimentos aqui internos como externos. E esse mercado da construção civil, construção de prédios comerciais, como é a especialização da Algair Engenharia, certamente é uma boa opção para quem tem poupança e quer investir nesse mercado em ascensão de boa lucratividade. Cláudio Candiota, ainda a repercussão da posse, medidas, primeiras medidas, alguns desencontros, enfim, mas está aí o governo tentando, né, se estabelecer em pontos sólidos para decolar. O Bolsonaro andou falando um pouco demais. Acontece que
nós viemos já numa recuperação pelo governo Temer, temos que reconhecer, né, que o Temer herdou uma bomba, né, um país totalmente destruído, e conseguiu recuperar uma parte dos empregos que o PT destruiu, que seriam, quando o PT saiu, 14 milhões de desempregados, agora está em torno de 11 milhões, o que ainda é um absurdo. Mas se percebe que o país está num bom caminho, o mercado está reagindo muito bem, o dólar caiu um pouco mais hoje. Mas o Bolsonaro andou falando demais. Ele falou na história da idade mínima da Previdência, quando o projeto ainda está sendo analisado pelos técnicos. É um projeto diferente do dele. Que ele vai, inclusive, utilizar uma parte do projeto do Temer, para não perder mais tempo de tramitação, mas já andou falando em idade mínima, nisso, naquilo, quando não há ainda a definição da proposta. Eu escutei agora uma entrevista do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, dizendo que daqui 2 semanas será apresentada a proposta, e aí então se pode debater em cima de uma proposta concreta, né? Outra coisa que o Bolsonaro andou falando aí, que derrubou o valor das ações da Embraer, é que ia analisar a fusão Embraer-Boeing. O governo não tem que se meter nisso, não, que a Embraer é patrimônio brasileiro. Não é patrimônio coisa nenhuma. A Embraer só não faliu porque foi privatizada. E hoje a Embraer... falasse muito bem, a Embraer é privada, o governo não tem que se meter. A Embraer é uma empresa privada, a Embraer é dos acionistas, não é patrimônio de ninguém, nem meu, nem seu, que se você quiser entrar de graça num avião, não vai conseguir. Entendeu? O avião foi fabricado pela Embraer, que é uma empresa privada, que adquiriu através de uma empresa de leasing, que é a dona do avião. Então não tem, isso é bobagem. Essa história de patrimônio, Petrobras, patrimônio, não é patrimônio coisa nenhuma. Então, só o fato dele ter falado que iria analisar o processo, já derrubou 5% das ações da Embraer. Então, falou em qualquer coisa de aumento de OF, aí o Onyx Lorenzoni, o Onyx também, não sei se é o Onyx. O Onyx é a pedra. Isso, tá. Então, ele disse que foi um equívoco e tal. Não dá para ter esse tipo de desencontro. Não dá. O Jean Mourão já disse que concorda com o Paulo Guedes, então se ele concorda com o Paulo Guedes, já discorda do Bolsonaro. Não dá, esse pessoal vai ter que se organizar entre eles. Até se admite que no começo, primeiros dias do governo, haja esse tipo de desencontro, mas tem que haver um norte que o Paulo Guedes deu, o Paulo Guedes falou didaticamente, se não houver a reforma da Previdência, acabou. Não tem solução. O país, né, está completamente falido. Obra do PT, do senhor Lula, que, para a sorte de todos nós, está cumprindo pena na cadeia. E espero que ele seja condenado nos demais processos e pegue, assim, um equivalente ao Sérgio Cabral, de quem ele era parceiro. Né? E cuja eleição ele estimulou, está aí circulando nas redes, vários discursos aí do Lula apoiando tudo que não presta. Ele apoiou a ditadura cubana, ele apoiou a ditadura venezuelana. Assim, onde ele ajudou a destruir. Agora está aí, não se sabe o que vai acontecer com a Venezuela. Então, quanto ao Bolsonaro, para concluir, eu espero que ele pare de falar. Tem alguém que dá uma sincronizar um pouco a questão da comunicação do governo. Por exemplo, o Alexandre Garcia saiu da Globo, foi demitido porque na Globo lá só pode simpatizar com quem é do PT, que é da esquerda. Todos eles fazem. O Chico Pinheiro, já falei aqui, Chico Pinheiro assina notas a favor do PT e está lá apresentando o Bom Dia Brasil. Mas sobre o Onyx Lorenzoni, eu conversei com ele, acho umas 2 semanas atrás. Ele disse, Silvio, ele meu cunhado, foi muito tempo meu cunhado, o Onyx Lorenzoni, com a minha irmã. E, na verdade, ele disse, Silvio, olha, não sei se nós voltaremos a falar antes de fevereiro, porque a coisa está fervendo, que vai ferver mais ainda. Ele está em todas as entrevistas. Ele se saiu muito bem, ele se comunica muito bem. E é o que tem que fazer, tem que dar explicação. Eu vi nos Estados Unidos, todos os dias tem entrevista coletiva. Agora, isso aí tem que ficar a cargo de um cara experiente na área de comunicação. O Onyx não tem essa atribuição, ele tem muitas coisas para fazer. Bernardoni, qual é a sugestão? Ayrton Domingos Bernardoni, nosso guru, qual é a sugestão que tu daria para o Bolsonaro? Sobre esse negócio do Bolsonaro falar, eu também escutei, eu vi o que ele falou. O único problema foi esse da OF aí, que ele trocou Disse que ia aumentar, né? O contrário, sobre a Previdência, ele falou correto.
Ele vai, não é que ele quer, ele vai incrementar no projeto 62 para o homem e 57 para a mulher. 57 para a mulher, a partir de 2022, não de agora. Então, com esse projeto, tenho certeza que vai passar. Fica mais fácil de passar no Congresso, entendeu? Então, acho que ele está agindo corretamente. Então, e como é início, todos nós temos as nossas vaidades. Eu aqui digo algumas coisas, às vezes, que não devo. Algumas entendeu? coisas? Muitas coisas? Poucas. Muitas coisas? Poucas coisas. Poucas coisas que não devo, mas eu digo. É aquilo que vem no sentimento e tudo, entendeu? O momento. É o que está acontecendo com os ministros. Se empossaram agora, então, aquela vaidade que, né, aflora o ser humano, dá um palpite. E, às vezes, dá um palpite furado. Entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Isso é que tem que... tem que afinar, né? Tem que Ajustar. afinar, exatamente. Tem que sentar numa reunião e dizer, olha aqui, ó, cada um vai falar sobre o seu ministério, entendeu? E olha o que vai falar. Tem que se meter no outro ministério. Cada um vai falar sobre o seu ministério. Veja bem, o que o Cláudio Candidato trouxe aqui, a questão do aumento do IOF, para ver como são as coisas do ponto de vista da repercussão na sociedade. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, eu não ouvi isso, mas é claro que isso aconteceu, de aumentar o IOF, que deu essa repercussão, o próprio Bolsonaro, dele ouvi isso, dizendo que vai diminuir de 27 para 25 ali, com o imposto de renda. E isso não deu repercussão. Ele falou, isso eu ouvi. Então, isso não deu repercussão, deu repercussão negativa de aumentar. Não, e a redução de 2 pontos percentuais de imposto de renda é muita grana que o governo abre mão. E é muito bom para as empresas e para as pessoas físicas que pagam 27% também de imposto de renda. Vilmar Govinatsky. Bom, a gente tem que começar analisando que, primeiro, o governo que saiu, tá, foi um governo que saiu, na verdade, como uma continuidade de 14 anos de desgoverno. Vamos começar por aí. Tá? Então, o governo que saiu deixou um navio meio à deriva. Este governo que entrou foi uma equipe que nunca foi governo, Tá? É uma equipe que está formada mais ou menos assim, um terço de técnicos, exclusivamente técnicos, a começar pelo Paulo Guedes, pelo Marcos Pontes, por outras pessoas ali que são exclusivamente técnicas, por militares que são militares, ou militares de reserva, mas são militares, são pessoas de alto padrão, de alto conhecimento, de formação ilibada, mas são técnicos, e de alguns políticos que são do outro terço, né? Mas são políticos que muito poucos estiveram no executivo. O próprio Bolsonaro teve 28 anos na Câmara dos Deputados, teve mais um mandato de vereador no Rio de Janeiro, ou seja, ele nunca foi executivo. Então é óbvio que essas questões assim são difíceis agora de se encaixar em 2 dias. Na verdade, são 2 dias, 3 dias. Então precisa ter um momento, não é? De acomodação, é o tipo da carroça que as abóboras vão se acomodando, e isso é natural. O governador colocou também aquela questão também de cada um querer falar, etc., porque afinal de contas agora eu sou governo, estou despetizando a nação e tal. Tudo isso faz parte do negócio, vamos dizer assim, que é a cuidar da coisa pública da forma como eles estão tendo que cuidar. É óbvio que vai haver, assim, derrapadas, é óbvio que vai fazer. Mas, olha, daqui a pouco eu sei que nós vamos falar da derrapada da ministra aí, da mulher, etc. Mas só para dizer o seguinte, que isso é natural. Agora, uma coisa é certa, tá? O Fernando Henrique Cardoso, quando teve o primeiro governo, ele teve um camarada que ele falava tudo. Ele era o para-raios de tudo. Era o Serjão, que depois veio a falecer. Tem que ter alguém que seja o para-raios. Eu pensei, inclusive, que o Alexandre Garcia seria esse cara. Ele não aceitou. Ele não aceitou, justificou. Ele justificou porque é o seguinte, ele disse que já foi no governo não sei de quem, e ele não dormia. Passava madrugada até meia-noite, 1h, respondendo tudo. Depois mas tem que ter alguém. Depois tem uma coisa, olha aqui, ó, esse cargo lá não sei se seria em nível de ministro para Alexandre Garcia, para quem venha a ocupar o cargo como jornalista,
esse cargo não paga mais do que 25 a 30 mil reais. Exatamente. O Alexandre Garcia, eu sei porque ele me falou isso aí, ele cobra 50 mil reais por uma palestra. Exatamente. Quer dizer, ele dá palestra quase que toda semana. Quer dizer, ele ganha uns 300, Ele 400 mil. teria por palestra. prejuízo. Ele teria um prejuízo financeiro e do ponto de vista jornalístico, essa é a questão, a gente também tem uma questão, uma mácula, né? Quer dizer, tu fica marcado, tudo bem, eu não teria problema em ter essa coisa, que eu sou da extrema, ontem já me disseram que eu sou da extrema direita, se extrema direita é defender os valores de família, valores da ética, da moral, eu sou da extrema Estou direita. dentro também. Eu sou da extrema direita. Eu também. Eu acho que aqui também, só o da extrema esquerda está ali, não. Sim, eu vou te dizer aqui, ó. Uma coisa que eu gostei, esse terço de militares que foi posto no governo, foi uma garantia militar contra o Supremo Tribunal Federal. Eles não vão votar agora como eles votavam, que eu dou meu voto e tiro da cadeia e faço, porque eles já sentiram que tem nego lá em cima que já disse que fecha lá o Supremo Tribunal. de olho. Aliás, Então, não é cabo, aqui, não ó, é cabo nem eles ficam soldado. Aqui, ó. Aliás, então isso aí foi muito bom. bem pra- colocado. E não é cabo nem soldado, né? É general. Não é jipe, não é cabo nem só. Aliás, muito bem colocado pelo Bernardoni, porque quem conhece um pouco da história do Brasil sabe que todas as revoluções que ocorreram no Brasil passaram pelos militares, todas elas. Proclamação, tudo que houve de questões políticas que deram uma remodelada no Brasil de uma forma ou de outra, passaram pelas mãos dos militares. E é muito interessante também um detalhe, que talvez seja uma analogia que alguém diga assim, não, mas isso não tem nada a ver. Não, mas é interessante, sim. Eu, pelo menos, entendi, vi como interessante. O Brasil teve uma repetição de história, né, a meu juízo, assim, com um certo paralelismo com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi ditador de 1930 a 1945, saiu do governo, da época dele, ditadura Vargas, e depois voltou em 1951, eleito pelo voto popular. Os militares foram ditadores, né, de 1964 a 1988, mais ou menos, saíram, né, com a reabertura, com a redemocratização, e voltaram, não é verdade? Hoje- Com o voto popular. Quer dizer, existe uma certa analogia na história do Brasil, né, comparativamente. Tomara que não haja suicídio nessa É história. uma segurança que dá para o Brasil. Mas é uma grande segurança. É uma segurança que dá para o governo, dá para o presidente e dá para o povo. Sabe que tem alguém que vai defender o povo. Se tiver que meter a mão, eles vão meter a mão. Mas garantir Porque a ordem. são as instituições mais respeitadas do Brasil, são as Forças Armadas, que realmente estão dando uma Sustentação, garantia né? Sustentação. no momento em que as instituições se esfarelaram. Né? E eu entendo que vamos dizer, a base disso tudo está na Constituição. Quer dizer, como é que se vai resolver o problema da Constituição? Porque a Constituição é um problema, não é uma solução. Então, assim, ele não poderia fazer diferente a não ser dizer que ia cumprir a Constituição. Agora, se não consertarem a Constituição, tu não resolve o problema. Quer dizer, primeira coisa que tem que acabar é o foro privilegiado. Porque está lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Ok, tem 59 mil que não são. Então vamos equalizar. Agora, muita coisa, né, candidato, que não precisa da Constituição, a legislação infraconstitucional resolve. De qualquer maneira, você está aqui na RDC TV e a TV que se conecta com o Rio Grande do Sul. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizadas, todas comandadas por Percival Pugina, nosso parceiro aqui, integrante da bancada do Atividade. Site e blog, texto e imagens ilustradas. O melhor chopp e o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Daqui a pouco estarei subindo lá na Barranquinho. Barranco lá na subida e descida da Protásio, complexo Barranquinho. Ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando, lamentavelmente aquela piscita que cantava o hino do Grêmio, até o responsável, o Bernardoni e a sua turma mataram, coitado de ter. Estacionamento e manobrista de graça para você. Realmente o barranco que passa lá agora tá cheíssimo. Passa meia-noite, cheíssimo. Passa de madrugada, sempre tem gente. Tem ambiente para Muita todos os gente, climas, para né? todos os climas. E outra coisa, ó, com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Conheci lá no Praia de Belas, vale a pena, no subsolo lá do Praia de Belas, vale a pena conhecer, lá do sul do Praia de Belas. Seu formato inovador,
oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas que levam os seus animais, né? E a cachorrada lá que realmente se diverte muito na Cobasi. Tem artigos maravilhosos, coisas inacreditáveis para o seu pet. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Enfim, venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Bom, Luminari, iluminação técnica e decorativa na Quintino Bocaiúva 877, também na Venceslau Escobar 2150, 3019-6877. Luminari, tudo aquilo que você quer para iluminação, para dar um plus, né, na sua casa, na sua residência, seu apartamento, você encontra na Luminari. Bom, há uma série de informações, de notícias causando impacto na sociedade. Ainda continua causando impacto e vai continuar naturalmente, porque quando se toca num vespeiro desses, né, é muito complicado. A Damares Alves, ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com relação àquela questão de menina veste rosa e menino veste azul. Eu, assim, antes de passar aqui para a bancada, eu acho o seguinte, as cores têm simbologias. A história da civilização também é uma história das simbologias de tudo. Tudo é simbólico no mundo. Então, opinião minha, as meninas se foram muito bem ligadas ao cor-de-rosa, porque o cada princesa, a boneca cor-de-rosa e tal, e o menino azul, para diferenciar. Você vai num hospital, tem a porta onde nasce um menino azul, uma menina cor-de-rosa. Então, esta minoria, esta ditadura das minorias, desses movimentos chamados sociais, muitos deles, naturalmente, a gente aplaude e tal, mas tem muitas coisas discrepantes em relação à nossa cultura, querem envolver a sociedade em conflitos inadmissíveis. Govinatsky, o que tu acha disso aí? Desculpa a forma como eu vou me pronunciar, mas eu acho uma grande bobagem. É verdade. Acho uma grande É o bobagem. que eu diria também. Se estabelecer uma discussão dessas, em cima de uma situação... só dá uma noção do tamanho do buraco onde o país se enfiou. Exatamente, porque vê bem, primeiro assim, a contextualização, quer dizer, estava ali num ambiente mais ou menos, e falei, agora sim, agora nós vamos colocar as coisas realmente no seu devido lugar, vamos acabar com essa bobagem que tem por aí, né, de ideologia de gênero e tal, porque menino veste azul e menina veste rosa. Ou seja, o que ela estava dizendo com isso? Criança é criança. Criança não tem que estar misturando criança com sexualidade. Vamos lá, criança é criança. Criança é inocente, vamos respeitar, vamos venerar as crianças, vamos ter pela criança aquilo que ela tem conosco, que é a candura, que é aquela questão assim da inocência e da verdade, da pureza. Então não tem que estar fazendo. E da natureza. E da natureza. Agora a simbologia, é claro que é simbologia. E outra, ela falou menino e menina, ela não falou homens e mulheres. Agora tem Barbados e Moçônia, eu boto a roupa aqui. Claro, agora tu põe a roupa que tu quiser. E se não quiser, não põe. Pronto. Agora, o que tem que se ver é que esse assunto tomou uma dimensão muito maior, como se fosse uma grande coisa agora. Uma baita bobagem. É simbólico, assim como a música é simbólica, assim como uma canção de ninar é simbólica. Ninguém toca Alice Cooper para uma criança dormir. É canção de ninar. Agora, não. Agora eu toco a música que eu quero. Vou parar com isso. Agora, a repercussão que deveria ter e que não teve, exatamente sabe por quê, né? Esse niilismo ideológico que existe no Brasil, que destruiu os valores da cristandade, da família, quando, por exemplo, esses movimentos sociais, chamados movimentos sociais, chegaram e implantaram nas escolas, e quiseram implantar para as crianças, que ela não nasce homem e não nasce mulher. Que ela que vai escolher, mas pelo amor de Deus... A cartilha do Haddad, né? A cartilha do Haddad. Então, a criança nasce homem ou nasce mulher. Agora, se ela vai dar o destino que for para a vida dela, aí é a liberdade dela. O que não se pode é isso aí, é perverter a natureza. Nós nascemos ou homem ou mulher. A partir dali, você vai ter a sua própria liberdade, como tem, quantos tem gays, mulheres, lésbicas, essa coisa toda, né? Quer dizer, aí é a liberdade de cada um. Agora, implantar isso na criança e dizer para a criança que ela vai escolher o sexo, isso não deu essa repercussão. Por quê? Porque a mídia é toda comprada, nós sabemos isso aqui, a mídia é toda comprada e esses movimentos sociais são implacáveis e o politicamente correto está ainda implantado no Brasil, né, Bernardoni? A repercussão deveria ter sido antes. Claro, antes. Muito antes, quando inventaram que o mês de outubro era o mês rosa, que é o problema do câncer de mama das mulheres. É verdade, bem e lembrado. o mês de novembro, azul, devido ao problema do câncer da próstata.
que é a do homem. Então, ali não houve repercussão nenhuma. Ali ninguém falou nada. É simbologia. Agora, cada um que fala do governo, toda a vírgula que eles conseguem pegar é para criticar. Claro, está no papel deles, mas vão ficar falando sozinhos, entendeu? Esses caras que saíram do armário, quer usar rosa, usa. Ninguém tu quer beijar homem, tu beija, entendeu? A mulher quer usar azul e quer beijar outra mulher. Você pode fazer, é vontade de vocês. Mas depois que vocês tiverem maioridade. Não quando tiver 5, 6 anos, que era o que estava ensinando nas escolas, dizendo o que tinha que fazer, como é que era, como é que não era, por que o homem tinha o pinto e a mulher tinha vagina, e ali dizendo como é que funciona, e até tinha um dos vezes que ela falou, está escrito, perguntando como é que era o boquete. Quer dizer, isso não se ensina, né, para criança de 6, 7 anos, entendeu? Então, aqui, ó, ela falou corretamente e vai continuar falando porque ela é de faca na bota e ela vai dar chega para lá nessa cachorrada toda. Só para dizer assim, eu acho, inclusive, que a sociedade, o pai, a mãe, que leva os filhos para a escola, ou que leva os filhos para qualquer tipo de outra atividade social, ela quer realmente que seja respeitado o menino e a menina. Tá? Só faltou a ministra dizer o seguinte, menino veste azul, menina veste rosa e LGBT arco-íris. Não, isso aí eu inclusive escutei a parte final de uma entrevista que a ministra Damares Alves, né, o nome, Damares Alves. Concedeu para a Globo News, e achei ela muito preparada, respondendo todas as perguntas, inclusive dando um baile nos entrevistadores. E se alguém da extrema esquerda, que acabou de sair, ou alguns desses que estão na cadeia, tivessem dito a mesma coisa, não aconteceria nada. Porque, como bem observou o Bernardoni, ninguém disse nada com o Outubro Rosa associado à mulher e o Novembro Azul associado ao homem. Por quê? Porque é simbólico. Porque é simbólico, desde sempre foi assim. Eu digo assim, ó, se você sair hoje, entrar numa maternidade, aliás, numa maternidade já estaria mais ou menos definido o sexo, né? Mas para perguntar para as mães que não sabem ainda o sexo, eles não sabem se compra o rosa ou azul. Então pode perguntar. Eu sei que a minha nora está grávida e até nós sabermos o sexo da minha neta, né? A gente não sabia se comprava roupa rosa ou azul, comprava branca, entendeu? Então, agora que está definido o sexo, que é menina, então tá, a maioria das roupas são rosa. Por quê? Porque é da tradição. E a gente começa a pensar nas situações do dia a dia, Bernardoni. A gente começa a pensar nas situações e tem coisas interessantes. Por exemplo, quem tiver um cachorrinho fêmea, tá, bota um lacinho de fita cor-de-rosa, aí tudo bem. Não é verdade? E vai desfilar com o seu bichinho lá, fêmea, com lacinho de fita cor-de-rosa. Aí tá legal. Isso é o dia a dia. Aliás, esses movimentos, eles estão querendo acabar com o Dia dos Pais, o Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque é a sequência do processo de destruição dos valores da família. Exatamente. Quando se destrói, isso é o comunismo. E tem alguns jornalistas, e aqui eu já falei isso aqui, tem alguns jornalistas, os colunistas do Právida, aqui, que é Zero Hora, é o Právida, o Grama, que é um jornal comunista, que defendem exatamente isso, né? Que aconteça isso na sociedade, que se destrua a família. Quer dizer, é inacreditável, e as pessoas ainda achando que o comunismo morreu. Quer dizer, isso é pura ilusão, o comunismo não morreu, está muito vivo. Olha, aqui tem uma telespectadora, a Ana Baú, um grande beijo para você, Ana, que está assistindo o programa e gostando, como mulher, gostando das nossas ideias. Ana Baú, um grande beijo para você, obrigado pela sintonia. Não, mas deixa eu só, Silvio, observar o seguinte, os países desenvolvidos não estão estabelecendo essa discussão. Você não vê, eu viajo muito, não vejo esse tipo de discussão. Estão discutindo lá, assim, tem países que autorizaram o casamento gay, etc, tal, outros que não. Isso não dá repercussão na sociedade? Qual é o problema? Se nós defendemos a liberdade, nós defendemos que cada um seja feliz da forma que achar melhor. Agora, querer interferir num negócio desse... Mas, candidato, sabe qual é o processo deles, qual é a intenção deles? É provocar o conflito. Aqui se provoca o conflito para dividir a sociedade. E desviar a atenção. Que é uma sociedade que não é uma sociedade madura ainda, tu não acha, Bernardoni, que busca um conflito? Sabe por que motivo? É que essa petezada e essa cachorrada toda que era contra o Bolsonaro, quer dizer, está sentindo que o Brasil vai ser outro, entendeu? O governo vai funcionar,
que é uma luva, vai funcionar que é um relógio. E eles estão sentindo isso. Então, toda vírgula que eles podem pegar, eles vão para as redes sociais para desfazer ou querer fazer onda. Então, olha aqui, ó. Então, eu vou te dar, candiota, fazer uma pergunta. Sabe quem é o secretário de Obras do Estado? Não sei. Não sabe? Não. É o irmão do líder dos bandidos do Sem Terra. Que está fazendo palestra no Vaticano e aí a Igreja Católica... Bom, a Igreja Católica nunca me enganou. A Igreja Católica que prega o comunismo. Desde o Papa Leão XIII, né, que o Papa denunciava essas coisas, o Papa hoje, esse Papa Francisco, tão festejado pela mídia da esquerda aí, é por isso. O Pedro Stedley, presidente do MST, está fazendo palestra e foi se doutrinar com o Papa Francisco. Esse é o problema da Igreja Católica. Depois, a Igreja Católica não sabe por que ela está perdendo fiéis para as igrejas evangélicas, que professam exatamente coisas bem diferentes. Mas olha, Professam o que tá na Bíblia. eu conheço muito pouco esse secretário. Ele não era deputado? É deputado, mas é. é irmão do cara. Eu tenho a impressão que ele é irmão, mas não tem nada a ver com o irmão ideologicamente. Não sei, não sei. Pode ser. Não sei. Só que aí, É Bernardo, irmão. É irmão de um bandido. Ele foi prefeito de Entendeu? Cachoeirinha, não é? Eu não Isso sei. aí tem uma coisa. Não sei se no fundo ele não pensa igual ao irmão. até porque Bernardone, até porque nós estávamos falando antes do programa aqui, ó. Eu tive lá na posse da Mônica Leal na Câmara, estava lá o governador Eduardo Leite, até conversei rapidamente com ele lá. Afinal de contas, protocolarmente a gente tem que respeitar o governador, enfim, né? Mas eu desconfio. O PT prometeu apoio integral para Eduardo Leite. A troco de quê? Aliás, o Haddad, quando perdeu a eleição, candidato, sabe o que ele disse? Ele teve é um cara de pau mesmo. Quer dizer, o PT é isso aí, né? Ele disse, olha, respeitem as minorias. Pô, eles têm que respeitar a maioria. Eles perderam, tem que respeitar a maioria em primeiro lugar. E sabe onde é que ele foi passar as férias depois da Estados eleição? Unidos, né? Nova York. Nova York. Foi lá, Ele foi Central lá Park. para a sede do imperialista. Ele não foi para a Coreia do Norte, não foi para Cuba, não foi para a Venezuela. Nenhum deles vai. Não. A desfilar na Quinta Avenida, lá Maravilha e tal. O Chico Buarque vai para Paris. Nenhum deles E vai. todos esses artistas que são contra o Bolsonaro... Não, o Luiz Fernando Veríssimo aqui não vai para Esse onde? é- Também para os Estados Unidos. Vai Só pra cá. que Ele fica metendo seu pau âncora, essa naba aí que o tem senhor aqui, não né? se atravessa em cima. Eu estava falando, o senhor se atravessou. E a bondade, Mas ele é o doutor? coordenador do E a programa. bondade, doutor? Ele Ele pode. Mas tem que ter o controle, um autocontrole emocional, né? Porque ele não pode ver eu falar que ele tem que entrar em cima. Colorado não tem Olha vez aqui. aqui. Todos esses artistas, Chico Buarque, Gil não sei das quantas, e aquelas artistas, cantoras, olha aqui, ó, todos vão para Miami. Elas moram lá, entendeu? E agora estão reclamando, sabe por quê? Porque vai terminar a mamata da Lei Rouanet. Esse é o problema. Terminou a mamata, não vai levar dinheiro para fazer show e ainda cobrar entrada ainda. Vai terminar isso aí. Quer dizer, já terminou, porque já estancou, já foi mandado parar tudo. Entendeu? Então, por isso que eles mandam contra. Então, os artistas estão berrando e tudo contra o Bolsonaro por causa disso, por interesse próprio. Não é pelo país, porque eles estão andando para o Brasil. Eles moram em Miami, pega todos esses artistas aí, todos têm propriedade lá em Miami. Sim, a Fernanda Lima, que Fernanda Lima. apoiou ele não sei o que, mora em Los Angeles. Filha do grande amigo nosso, né? Que é, inclusive, oficial da Brigada Militar aqui. Vereador, posso Não, continuar? mas com todo prazer. Tá bom. O senhor tem a palavra. Tenha licença, então. Eu vou dar a sua palavra, que o senhor tenha bondade. Muito obrigado. Esse cara da extrema esquerda aí. Bom, você está aqui na RDC TV, a TV dos Gaúchos, ao vivo, 24 horas, www.rdctv.com.br, no YouTube, RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo muito mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Aliás, não é só eu, né, que está com a caneta bolsonariana. Bic. Né? Bic, né? Enquanto um ex-presidente, aí a outra ex-presidente com aquela Mont Blanc, qual é a outra que tu tem também? Não tenho. Não. Aquelas Minhas famosas, foram marcas essas famosas. canetinhas comuns O nosso aí. presidente está usando a governador é Bic. que usa Aliás, essas ele fez todo mundo usar a Bic lá na... Não, e o relógio dele, o E o relógio reloginho custa Cássio, R$18. O relógio custa R$18. Agora, qual é o relógio do nosso presidente, aquele que está na cadeia lá? Será que ele está com o relógio dele lá? essas coisas, Não, mas Rolex, nem aquele pensar. é um pobre cuja esposa que nunca trabalhou deixou uma herança de 16 milhões. Ah, eu vou te contar mesmo, brincadeira. Cindy Lojas Porto Alegre, então, olha aqui, ó. O Cindy Lojas tem, além de tudo, ele tem lá uma equipe qualificada para qualificar a sua equipe de funcionários para que a empresa seja mais eficiente. Se você não é associado ainda,
associe-se no Sim de Lojas Porto Alegre. CIE, Centro de Integração Escola Empresa, aqui do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para vocês que são jovens. Mude a sua vida, mude a sua história e a história da sua família. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. Vamos acompanhar então essa mensagem do nosso CIE. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Pois é, o trabalho do CIE que eu acompanho há muito tempo, né, desde a década de 70, o CIE ficava ali na Borges de Medeiros, tem uma sede maravilhosa lá na Perimetral, lá na Zona Norte, né? E realmente presta um trabalho extraordinário na formatação das carreiras e formação e qualificação dos jovens do Rio Grande do Sul. 1.700.000 jovens já foram beneficiados com essa instrumentalização profissional de trabalho que o CIE fornece. Nós estamos agora num governo que está começando e cuja proposta é de ativar a economia, fazer mais poupança internacional, poupança de fora, para adicionar os 15% do PIB que temos apenas de poupança interna. E isso vai decolar muitos investimentos aí e oportunidades de trabalho. Sucos Petri, sua sede pede melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Sucos Petri. E Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Outra empresa que orgulha todos nós, Vidrobox. Vidros temperados e laminados, vidros duplos, termoacústicos, refletivos, no telefone 3302-4343 ou então no e-mail vidrobox@vidrobox.com.br. Bom, nós estamos aqui faltando 12 minutos para 20 horas. Sabia que o cara que deu a facada no... Tu atropelou agora o... Não, é que o senhor terminou já o... Não, ainda não. Ah, então desculpa. Então, olha aqui, ó, um dos assuntos agora, bom, eu vou deixar esse assunto que eu ia falar, porque a caneta atravessou aqui. Não, ele vai fazer um programa para ele. O sinal estava verde para mim, veio vermelho. O Bernardoni... Eu atravesso, ele não passa a palavra para mim. O Bernardoni vai fazer um programa para ele, porque o Flávio Caras Gomes dizia assim, cara, quando alguém se metia, derruba qualquer âncora. olha, tu faz o seguinte, tu faz um programa para ti. Está pautando. Está pautando. Não, é o que eu vou fazer, porque senão... Está pautando o coordenador. Porque ele entra Ele disse que não tem todos oportunidade de os falar. assuntos, É só ele fala. Ele entra em todos os assuntos que o cara fala, então Tu tá no tem que lugar entrar, errado, Bernardo. eu Tem tenho que que entrar trocar. correndo na área para... Mas eu voltando... Voltando. Mas nem foi ainda. Eu não te passei a Voltando palavra. ao aí. assunto, o cara que deu a facada no Bolsonaro ficou em boca de rua. O advogado dele está saindo fora porque o cara que estava pagando desapareceu. O financiador dos advogados desapareceram. E aí o advogado agora quer que vai pagar. Então está tirando o time de campo, entendeu? Desapareceu o cara que não sabe quem é, porque Que não sabe quem é, ninguém sabe. exatamente. O Agora, advogado não abriu o cara a que boca, não mas existia vão sumiu. saber, Não, mas vão saber. agora vem à tona o nome que estava pagando. Eu ainda acho que vai... Sabe o que vai acontecer com o Adélio Bispo? Eles vão fazer que é chamada colaboração. Esse cara vai fazer uma delação. Vai fazer uma delação premiada. Ele próprio vai entregar tudo. E a partir do momento que ele está sozinho e agora ele vai pegar uma pena... Vocês imaginam uma coisa, Bernardo, permite eu fazer essa observação? Imagina o seguinte, fizeram um atentado contra o candidato à presidência da República. líder Jair das Messias pesquisas na época. Bolsonaro, líder das pesquisas. Mataram uma vereadora lá que nós sabemos foi problema no Rio de Janeiro, problema de milícias, onde ela estava metida. E a morte dessa vereadora, que a gente lamenta, claro, enfim, mas não teve a repercussão que a esquerda deu
para o Bolsonaro, para a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou, eles não foram para a ONU, não foram para o diabo a quatro, como diz o Bernardoni, para reclamar, para pedir. Não, agora a Marielle, Marielle, né? Marielle, envolveram a ONU, envolveram instituições internacionais, eles instrumentalizaram os principais jornais do país, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, dando a versão deles. Quer dizer, até os jornais estavam cobrando isso. Agora o Bolsonaro não. Parece que o cara fez sozinho aquilo ali. Pior, Silvio, o Bolsonaro, eles divulgaram nas redes sociais que aquela facada tinha sido um fake, tinha sido simulação. Não, mas em matéria de notícia falsa, o campeão é o PT, né? Ah, sim, eles Sempre foi, né? disseminam isso. A Né? esquerda, de um modo geral, eles conseguiram inventar que o Obama disse que Lula é o cara. O Obama nunca disse isso. O Obama nunca disse nada sequer parecido com isso. A gente não houve um engano, não. Eles fizeram o seguinte aqui, ó, antes da eleição, né, do segundo turno, eles fizeram, o PT faz isso, ele pega a turma deles e instrumentaliza esse pessoal para ir onde tem aglomeração de pessoas, e foram lá no gasômetro. Tinha uma amiga minha que ia votar no Bolsonaro. Sabe o que eles faziam? E isso eles fazem. Ah, vocês sabem quem é o Bolsonaro? É fascista? É racista? É homofóbico? Poxa! E o Haddad? 32 processos, ele estava destruindo a família com aquelas cartilhas que estavam jogando a coisa. O Haddad é um santo. Quer dizer, esse é o que o PT desmoraliza, desqualifica a figura da pessoa que é oponente a ele. Quer dizer, é por isso que esse cara tem que sair da visão nossa do cenário político brasileiro. A especialidade é assassinato não de tem o que fazer, né? Quando eles não têm argumento, eles destroem a O pessoa. governador do Ceará, né, do PT, É do PT. dizia abertamente, fora Bolsonaro, não pode ganhar, porque não é de nada, não faz nada, não tem capacidade de ser presidente, tudo. Agora está pedindo pinico. Sim, declarou Está pedindo pinico sem estado vergonha. de calamidade Agora pública. tu vem pedir aqui, ó, cria vergonha na cara e não pede. Aguenta no osso aí o que está acontecendo no Ceará. Mas é os companheiros deles, Aguenta né? no osso é os lá. companheiros que eles defendem, Bernardoni. Quem está fazendo isso aí são os bandidos, É os que eles bandidos, defendem. agora se acerta com eles lá. Bandido que eles Agora defendem. precisou o Moro pegar agora a Polícia Federal e já mandou o pessoal para lá e tenho certeza que foi com ordem de mete bala nos vagabundos. Não vai se levar. Tá, tem aí no Zap aí, aparece lá no Rio de Janeiro, o helicóptero baixando numa rua lá e dando tiro nos vagabundos que estavam fazendo arrastão, entendeu? Por quê? Porque ele já disse que o soldado que der tiro e matar o vagabundo lá vai ser condecorado, entendeu? Não é que nem antes que o cara dava um tiro, vai preso, fica afastado da corporação para nós ver o que foi, por que tu deu o tiro, por que não deu. Entendeu? Agora não vai ter mais essas explicações. Essa política de defender bandido e dizer que o sujeito é bandido por culpa da sociedade, esse sistema comunista, ele tem 100% de fracasso. Todo mundo sabe que deu errado em todos os lugares. Ou seja, recordista, é 100% de fracasso. Eu acompanhei a história lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, né? Que eu vou a Nova York desde 1969, todos os anos. Todos os anos. Sou um apaixonado por Nova York. Tu vai um mês sim, um mês não? Não é com tanta frequência. É mais ou menos aqui. No mínimo, uma vez por ano, eu vou a Nova York. Eu vou uma vez sim, uma vez não, eu vou a Cidreira aqui. Então, eu vou a Nova York há muito tempo. E acompanhei aquele momento de degradação que Nova York era um perigo. Aí tu veio andar na aquele rua. nosso prefeito. Era um perigo. Prefeito. A Rua 42 era uma rua de prostituição. Juliano... Era uma coisa. Aí veio o Rudolph Giuliani com Juliano. tolerância zero e passou a prender todo mundo. Do menor crime ao maior. Simplesmente ele organizou em cadeias diferentes, né? É evidente que tinha presídios para tu classificar o de menor potencial ofensivo para o assassino, Aqui os caras que estuprador. escolhem, aqui os caras que escolhem o presídio. Não, aqui o presídio virou a indústria do crime, né? E isso quando se prende, porque vem esse papo furado de que o Brasil tem a segunda maior ou terceira maior população carcerária do mundo. Bom, primeiro que tem uma das maiores populações do mundo. Segundo, é o país mais corrupto do mundo, onde tem o maior número de ladrões. Consequentemente, tem que ter a maior número de bandidos. Pô, pelo amor de Deus, é um raciocínio. Então, eles acabaram com o crime. Hoje você sai caminhando em Nova York, a 1h da manhã. Eu fui assistir um show em New Jersey e voltei, era 1h30 da manhã. E voltei de trem.
consequentemente, desembarquei no que seria, então, a estação rodoviária. E fui caminhando para o hotel. À 1h30 da madrugada, sem problema nenhum. Central Park, tu anda lá de madrugada. Eu me lembro que aqui na Redenção, se faz em Nova York, se faz, né? No Central Park, tu anda de madrugada também, não tem problema. Tranquilo. Agora, aqui na Redenção, nós fazíamos isso na época que éramos guri, que eu estudava no Júlio de Castilhos. Eu já contei aqui, nós saímos às 11h30 do Júlio de Castilhos na sexta-feira, atravessávamos a Redenção, eu e 5, 6 amigos, colegas do Julinho, e íamos comer pastel com grapete. Lembra grapete? Quem bebe grapete, repete. Quem bebe grapete, repete. Lá na Cristóvão Colombo, gurizada com pastel. Isso na Aí década de saímos de 70, 1h30, né? 2h da manhã, 60, e o pessoal ia se distribuindo. E eu morava ali ao lado do Colégio Militar, na rua Vieira de Castro, eu acabava passando sozinho na Redenção 2h30 da manhã. Isso a gente conta, assim, os mais jovens até nem entendem, a gente conta e até também não se percebe que a gente viveu essa época e hoje parece que nunca mais, parece não, fica difícil mesmo de imaginar. Eu vim para Porto Alegre em 1971, eu tinha 17 anos de idade e morava na Alberto Bins. Então a gente, fim de semana, a gente zanzava pela Porto Alegre toda, a gente ia no Xerazade, lá na Protásio Alves, descia a pé a hora que quisesse. Churrascaria boa, né? A hora que quisesse. Não havia nenhum problema, não havia nada. E não tinha nenhum problema realmente. Por quê? Porque o vagabundo sabia que ele não parava de pé. Essa era a verdade. Assim, nessa mesma época, 60 e alguma coisa, né? Eu ia a baile de gala no Clube do Comércio, ali na Praça da Alfândega. Né? E meus pais moravam no centro, na Vigário Zé Inácio. E eu e um outro... Teu edifício tinha chave? Olha, nem lembro se tinha. Não tinha nem porta. Tá? Não, mas tinha Não tinha nem porteiro. porta. Tinha porteiro. Tinha, Mas um amigo que morava na esquina da Rua da Praia com a Vigário Zé Inácio, era meu parceiro, assim, e nós íamos juntos aos bailes. Aí a gente saía do Clube do Comércio depois de um baile de debutantes, tá? Às 5 horas ou 4 horas da manhã, Comprava o Correio do Povo. a pé pela Rua da Praia, a pé de smoking na Rua da Praia. Ia cada um para sua casa tranquilo. Na Rua da Praia havia Só 4... tem um detalhe aqui, ó. Ontem estava aqui o delegado sentado aqui no teu lugar aqui, e eu fiz a pergunta... Delegado Fernando. Eu fiz a pergunta para ele, e ele disse que nem todos. O preso hoje tem... Ele disse que não são todos, mas esses que não são todos recebem R$ 1.300 por mês. Estão presos... É a Bolsa Presidiária. Bolsa Presidiária. Família olha só a sacanagem. Quer dizer, o cara comete o crime e ganha R$ 1.300 por mês. Premiado. Agora, eu trabalho 30 dias por mês e ganho 970 e poucos pila, um salário mínimo. Isso não é uma vergonha? O que está acontecendo? O judiciário está fazendo o quê? Que o preso não vá mais para a rua. Fica lá porque a família está recebendo. O militar está sustentando o vagabundo que cometeu o crime. Quer dizer, recebe mais do que o cara que trabalha 30 dias. Não, e a uma vítima? vergonha isso. A vítima não ganha nada. A vítima não. Nem um afago não, dos direitos vítima humanos. Ganha um tiro. Eu ia dizer e eu me tiro do ar. Olha aqui, ó, essa Maria do Rosário, por exemplo, cada vez que tem um levante na cadeia, ela é a primeira a estar lá na boca do presídio lá. Os eleitores dela. Defendendo Protegidos os dela. presidiários e tudo lá. Quer dizer, aqui, ó... Não, o pior de tudo, Bernardoni, é que tem gente que vota nessa pessoa. Tu não acha isso? Isso Foi é o pior. reeleita. Não, mas Olha aqui, ó, tem ignorantes que ainda votam Aqui no Rio Grande do numa Sul mulher votam dessa. na gente dessa Não, categoria. e tem fatos que são incontestáveis. Se desse certo, ou seja, se o sistema comunista, socialista implantado no Brasil desse certo, não estariam morrendo 65, 67 mil pessoas por ano desde que eles assumiram. Primeiro ponto. Segundo ponto, não teriam conseguido promover o maior roubo da história mundial, que ainda não se sabe o total. Porque o que se sabe é que a Lava Jato recuperou 14 bilhões. Se recuperou 14 bilhões, quantos vocês acham que eles roubaram? Quantos bilhões desses o BNDES não cobertou? Isso que não chegaram no BNDES ainda. Sabe que eu estava escutando um ministro agora na rádio, e aí perguntaram para ele quantos funcionários tinham. Ele deu 2 números, um eu achei muito exagerado, mas 121 mil. Mas é por aí. 121 mil funcionários, CCs. Mas isso é próprio dos governos do dizer, PT. Olha só o que foi montado nesse governo. Não, mas olha quantos cabos eleitorais o cara tinha.
entendeu? Mas exatamente, Bernardo, Então, por que o PT sempre defendeu, a esquerda como um todo sempre defendeu a estatização de tudo? Para usar o Estado, né? Justamente, porque aparelha o Estado, coloca todos os seus companheiros, incha, explora, o povo aumenta a tributação, tem que pagar aquela conta. Não, e tem muita gente, não é? tem muita gente, Bognato, que é gente com intelectualizado, formado muitas vezes, e que pela sua incompetência só pode ganhar alguma coisa quando o Estado paga. Exatamente. Entendeu? Então essas pessoas são frustradas profissionalmente e acabam se alinhando a esses partidos que eles sabem que não dá certo, mas por causa do benefício pessoal. Olha aqui, ó, viu como tem repercussão no programa? 3 telespectadores, para mim é muito já, direto aqui eu vi, dizendo assim que Eduardo Leite é PT e nunca escondeu isso. Então vamos ver, né? Algumas indicações já mostram que o PT está super protegido, alguma coisa o PT vai fazer nesse governo. Aliás, eu já critiquei aqui ontem, Eduardo Leite não foi à posse de Bolsonaro, não sei por quê. Os governadores que estão com o Estado, como está pré-falimentar o Rio Grande do Sul, estiveram lá. Por que ele não foi? Aí tem muitas coisas para Vai ser lá explicadas. pedir bexiga daqui uns dias. Com certeza vai, com certeza vai. Exigir que a bancada do Rio Grande do Sul resolva o problema dele aqui. Eu nunca me enganou. Não votei porque sabia, porque ele sempre deu declarações a favor da petezada da esquerda. E isso aqui não é Pelotas também, né? Então, eu acho que esse governador, sinceramente, eu já estou decepcionado pelas indicações que ele está dando. Ele não tem capacidade para... Tem muita capacidade. Mas que capacidade que ele tem? Em primeiro lugar, ele está fazendo a política tradicional sendo um jovem. E o Bolsonaro, que tem 57 anos, 54, 62 anos, que é velho, está fazendo aquela política que nós gostaríamos que fosse feita, que é nova, revolucionando. Eduardo Leite está exatamente naquilo que o PT sempre fez. Então, são más indicações para nós do Rio Grande do Sul, um começo de governo com essa indicação e essas sinalizações que ele está dando. O PT voltou no governo gaúcho. Isso Eu só quero saber se ele vai desastre. cumprir. É muito cedo para... Eu não conheço ninguém que foi indicado. E seria um desastre se isso fosse verdade. Por quê? Porque a administração do PT sempre foi um desastre. Matou o Rio Grande do Sul? Entendeu? Não, matou o Brasil. Matou a Venezuela. É o mesmo grupo. Mas entendeu? eu matou vejo... a Cuba, liquidou. Eles têm 100% de fracasso. Ou seja, eles têm 100% de sucesso no fracasso. Mas, Candiota, assim, ó, há sim essas questões assim, dessa pluralidade nas indicações do governo do governador Eduardo Leite, porque eu entendo que ele está querendo fazer um governo meio de coalizão. Tá? A minha leitura é essa. Tradicional. Tá? Porque, veja bem, tem pessoas ali, tem o próprio Rodrigo Lorenzoni, que está nomeado também, que é uma pessoa que eu conheço, é filho do ministro. Para nós, para o estado do Rio Grande do Sul, vai ser muito importante essa ponte direto com Brasília, e até porque o ministro, o secretário Rodrigo Lorenzoni, ele vai cuidar do interesse dos municípios. Tá? É uma forma, não digo de municipalização, mas de chegar direto aos municípios. Vejo também o Arthur Lemos. O Arthur Lemos também é uma pessoa que já esteve à frente do Ministério eu não estou falando em partido, até porque são de partidos diferentes. Esteve à frente do Ministério da Energia, hoje ele está com o Ministério da Infraestrutura e não sei o quê. Bom, enfim, mas tem nomes respeitáveis ali dentro. A minha leitura que eu faço do governo Eduardo Leite, não sei se é porque, talvez, vamos dizer que talvez ele seja um pouco até por ser muito jovem e tal, e nessa situação um pouco também de insegurança, vou dizer assim, me desculpe se eu estou cometendo uma injustiça, ele é muito preparado, Eduardo Leite, mas eu acho que ele está procurando uma coalizão. Tá? Se isso vai dar certo ou não sei, o tempo vai dizer. Preparado como? Não, ele é preparado. Sim. Preparado em como? Ele é preparado. Aonde ele se preparou? Ele se preparou nos Estados Unidos. Ele foi fazer curso nos Estados Unidos, logo que deixou a prefeitura de Pelotas. Ensinaram ele a fazer... Não, gestão se aprende onde tem boa gestão. Tem razão. Não, aqui, ó, não dá para dizer que o Pelotas, Eduardo Leite não. Porto Alegre, ele é bem preparado. Rio Grande do Sul não é Pelotas. Mas muito olha, mais fácil de dirigir. Pessoal, eu só vou pedir um espacinho para vocês aqui, nós temos que encaminhar o comercial do Banrisul. Lembrando que o Banrisul não tira o seu sono. Você não tem sono porque está devendo isso, aquilo, o Banrisul realiza os seus sonhos. Então, sempre que você estiver nessa situação, que é realizar o seu sonho, não ter uma vida precária financeiramente, quer ter uma vida de prosperidade, abundância, de realização de conquistas, procure sempre o Banrisul. Acompanhe essa mensagem do nosso banco. Banco Bom não tira seu sono,
faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, nós estamos aqui na RDC TV para todo o Rio Grande do Sul, no programa Atividade, 4 de janeiro de 2019. A temperatura aí 22 graus centígrados, uma temperatura agradável, né? Para essa época do ano, já que tivemos aqui há 2 dias atrás quase 40 graus centígrados de sensação térmica. E a umidade se mantém em 77%, 78% para 77%. Bom, um outro assunto que eu quero encaminhar nos momentos que faltam ainda para o programa, então tem que ser muito rápido, mas conciso nisso, é a questão da extinção ou não do Ministério do Trabalho. Sinalizações do governo Bolsonaro, Cláudio Candiota. Não, o Ministério do Trabalho foi extinto. Não, mas... Tu está te referindo à Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho. Sim, o Ministério do Trabalho foi extinto, a Justiça do Trabalho. É uma ideia que o Bolsonaro lançou. Pelo que eu conheço, não existe Justiça do Trabalho em parte nenhuma. Só aqui no Brasil? Né? Então, eu, para ser coerente, sempre defendo que se copie, negociação, né? Que se copie os países vencedores, bem-sucedidos, e se nesses países que são democracias, coisa que o Brasil agora, que quem sabe consiga vir a ser, né? Por enquanto é um país socialista, agora com essa mudança, pode ser que a gente consiga fazer correções nessa Constituição e transformar o país num país democrático e liberal. Então, se os países vencedores não têm justiça do trabalho, e se todos fogem dos países comunistas para os países capitalistas que não têm justiça do trabalho, deve haver uma razão. Uhum. Então, claro, tem muita gente ganhando dinheiro com a justiça do trabalho, só que os juízes, desembargadores, etc., eles não deixarão de ser juízes nem de ser desembargadores. Eles serão juízes e serão desembargadores, só não serão do trabalho. Né? E vão julgar. Porque nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, na Coreia do Sul, todos esses países que estão exportando tecnologia, que têm investimentos, eles têm justiça. Uhum. Então, se algum funcionário for maltratado, ele vai parar a justiça e vai processar aquele que o maltratou. E funciona. Funciona. Agora, nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, mas tem pleno emprego. No Brasil tem justiça do trabalho, tem 14 milhões de desempregados. Por causa disso. Aqui, ó, só para passar a bola para o Govinasco e o Bernardoni, muitas empresas, grandes empresas no Brasil, foram à falência por causa das causas trabalhistas, muitas delas sem fundamento. Govinasco. Tem que ficar bem claro o que o Candiota falou, é que a possível extinção do Justiça do Trabalho não vai extinguir de forma alguma o direito dos trabalhadores. Claro. Isso de forma alguma vai acontecer. O que vai ser transferido de uma esfera para, assim como o próprio direito comercial, que tínhamos o Código Comercial, foi para dentro do Código Civil. O Código Civil, na verdade, o Código Civil brasileiro, ele abarca todas as situações que são de tutela do Estado. Uhum. Então, não vejo nenhuma dificuldade. As relações sociais. Agora, por outro lado, como disse o Silvio, a Justiça do Trabalho, ela era extremamente protetiva para o trabalhador, não que muitos trabalhadores, ou vamos dizer que fosse a maioria, tivesse realmente seus direitos de alguma forma ou de outra surrupiados, mas era extremamente benevolente com o trabalhador. Não, o próprio processo trabalhista já começava por aí. Não a justiça, não a questão da legislação trabalhista, mas o processo trabalhista, tá? Vou só dizendo o seguinte: se o empregado faltasse a uma sessão, seja de instrução, seja lá no início, lá de conciliação, tá? Não aconteceria absolutamente nada aí. Se o empregador faltasse, era condenado por tudo aquilo que ele tinha pedido. Bernardoni, 15 segundos para a tua opinião. Pô, sempre 15 segundos. Não, tem mais de 15 segundos. Olha aqui, ó, o projeto que foi feito no trabalhista já diminuiu 50% dos processos de justiça do trabalho. Entendeu? Só porque o cara vai ter que pagar para entrar na justiça. Então, muitos já desistem porque não tem razão. E todos que são beneficiados, porque o juiz vê assim, ó. Tenho certeza que é isso, o juiz vê.
o candiota lá que viaja para os Estados Unidos e tudo, e o funcionário está reclamando dele lá nas férias, sei lá que coisa. Ele, mesmo que não tenha razão, vai dar para ele. Porque ele vai olhar para o candidato. A questão do coitadismo. O candidato é rico, isso aqui é pobre, vai para ele. Por isso que ele é protegido. O trabalhador, por ser pobre, que normalmente é o que entra na justiça, ele tem vantagem por causa disso. A justiça é Os injusta. juízes todos mexem com o sentimento, que ele é pobre, então ele merece ganhar. É essa questão do garantidor, né? Eu acho que tem que garantir a justiça para um lado ou para outro, né? Esse é o... Agora, tem um detalhe interessante, né? Passaram a campanha inteira chamando o Bolsonaro de Mussolini, né? Porque era fascista, né? Fascista. Bom, a CLT é inspirada na carta de Lavoro, do Mussolini. Que eles defendem. Que O Bolsonaro é contra. Que o Bolsonaro, então, quer acabar com uma Bolsonaro é carta contra. fascista. É. Né? E Que eles defendem. É uma incoerência que não tem... Bom, se eles dizem que Venezuela é democracia, coerência é o que não vai se ver nessa gente. Mas, de qualquer maneira, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e realmente há muita esperança que eu quero... Rapidamente, agora falta 1 minuto e meio para terminar o programa. Bernardone, a tua manifestação final aí para esse 1 minuto e meio, para dividir entre nós 4 aqui. Sexta-feira, final de fim de semana. Espero que essa turma que estão indo para a praia e que estão voltando depois... Muito bom. Olha aqui, ó. Não dirige se bebeu, porque o que tem acontecido de acidente na estrada, aqui, ó, é um terror. O que tem acontecido de multa, aqui, ó, são milhares são multados, e não adianta, mexe no bolso deles e eles continuam correndo acima do normal, bebem e vão dirigir, falam no celular, não larga a porcaria do celular, está sempre com ele aqui e dirigindo, entendeu? Quer dizer, cuidado. Leva mais 10 minutos, 15 minutos, mas tu vai chegar em casa e vai abraçar a tua família. Senão, o inferno vai te abraçar. 15 segundos. 15 segundos. Essa questão eu me associo ao Bernardone. Porto Alegre teve uma redução fantástica de vítimas fatais. Eu recebi há pouco aqui 78 vítimas fatais, 74 vítimas fatais, mas é um número grande, mas em relação a anos anteriores é a metade. E eu quero deixar uma saudação muito grande ao chefe da Casa Civil, o nosso gaúcho Onix Lorenzoni, que tem um trabalho árduo e está se saindo muito bem. Candiata, uma boa noite tua. Boa noite, não tem mais tempo? Tem mais tempo, terminou o nosso tempo. Tu quer que eu diga? Bom, Bom fim de semana. Muito obrigado a você, telespectador do Rio Grande do Sul, do Brasil, de todos que nos assistem pela internet, no mundo inteiro. Nosso programa Atividade fica aqui, desejando a todos vocês uma bela noite, um bom final de semana. Estaremos de volta aqui na segunda-feira, às 19 horas. Obrigado e até lá.